você acorda no meio da noite. A fogueira que mantinha o seu grupo aquecido agora não passa de algumas brasas vermelhas, incandescentes, mal lutando para sobreviver. Ao abrir os olhos, não há absolutamente nenhum teto abrigando você acima. Não há paredes de cimento separando você da natureza selvagem lá fora. Os outros membros da sua tribo estão amontoados ao redor do fogo moribundo. Alguns estão em sono profundo, outros se movem inquietos na terra. Tudo parece em silêncio mortal. E então você ouve. Crack, galo estalando. Seguido a isso, farfalhar suave, o som de algo pesado se arrastando pelas folhas secas. Você vira a cabeça instantaneamente em direção ao ruído, mas abrir os olhos agora não ajuda em nada. A cena diante de você não é nada além de vazio espesso e escuro como breu. Apenas alguns centímetros além do brilho fraco daquelas brasas finais, o mundo parece ter evaporado em nada absoluto. Algo está se movendo lá fora. Pode ser apenas pequeno herbívoro inofensivo vagando fora do seu caminho. Pode ser apenas o som de uma forte rajada de vento empurrando a copa das árvores. Mas também pode ser algo que já encontrou você, algo que está observando você silenciosamente há algum tempo. Provavelmente é apenas o vento, você sussurra na sua mente, tentando desesperadamente acalmar o seu coração acelerado. Mas logo após esse pensamento, crack, outro galho estala, desta vez exatamente na direção oposta. Para os humanos modernos de hoje, a escuridão é, na maioria das vezes, apenas pequeno inconveniente. É a razão pela qual você chuta o dedo do pé na mesa de centro ao pegar copo d'água às 2:00 da manhã. Mas para a vasta maioria da história humana, a chegada da escuridão carregava significado muito mais aterrorizante. O mundo ao seu redor ainda estava fisicamente lá, mas você tinha perdido completamente a capacidade de lê-lo. Então, por que o escuro fazia os nossos ancestrais, e honestamente até nós hoje, se sentiram tão profundamente aterrorizados? Esse medo era movido puramente pelo fato de que eles eram constantemente caçados por feras selvagens à noite. Ou, em nível mais profundo, quando os olhos não podem mais ver, o cérebro humano começa automaticamente a pintar as histórias mais horríveis apenas para preencher as lacunas? Muitas pessoas assumem que os humanos antigos temiam o escuro simplesmente porque eram supersticiosos, porque acreditavam em espíritos malignos ou criaturas míticas à espreita nas sombras. Certamente, mitos falados e superstições tornaram esse medo mais complexo e assombroso. Mas a raiz central do medo não começou com histórias de fantasmas imaginárias. Pense bem, uma pessoa não precisa acreditar em espíritos malévolos para sentir calafrio na espinha quando não consegue ver o caminho à frente. Você não precisa de fantasmas para entrar em pânico ao ouvir barulho estranho sem saber a sua fonte, quando não sabe se o seu filho, adormecido, ainda está seguro ao seu lado. E especialmente quando você avista par de olhos brilhantes olhando diretamente para você do mato. O escuro, inerentemente, não precisava de monstros inventados pelos humanos. Ele já continha possibilidades mortais reais, mais do que suficientes. Além disso, não cometa o erro de pensar que os humanos antigos passavam cada noite em estado de pânico absoluto e gritante. O medo evolutivo útil não funciona assim. O medo útil é o que mantém você perto do seu grupo. É o que motiva você a manter constantemente aquele fogo queimando intensamente. É o instinto que impede você de vagar sozinho pela floresta profunda para colher bagas depois que o sol se põe. É a sensibilidade aguçada que faz você acordar sobressaltado no segundo em que ouve som incomum.
e a mente calculadora que escolhe o local mais defensável para dormir. Na ecologia, uma resposta de medo é um equilíbrio delicado. Se tiver medo de menos, agirá de forma imprudente e se tornará o jantar de alguém. Mas se tiver medo demais, desperdiçará energia preciosa, deixará de dormir e se recuperar, e perderá oportunidades de sobrevivência. Você não consegue sobreviver se estiver em pânico cego constante, e não consegue sobreviver se ignorar completamente todo perigo. Para entender verdadeiramente a origem desse medo, precisamos olhar para como o olho humano realmente opera. As células com nos nossos olhos trabalham com uma eficiência de tirar o fôlego. Elas nos permitem ver cores vibrantes, contornos nítidos, reconhecer os rostos individuais dos membros da nossa tribo e detectar detalhes incrivelmente minúsculos. Nós dominamos completamente o nosso ambiente especial. Mas quando o sol mergulha abaixo do horizonte e a luz se torna extremamente fraca, as células bastonetes assumem o controle. Essas células são incrivelmente sensíveis à luz, mas exigem um preço alto. A sua resolução é significativamente menor e fornecem quase nenhuma informação de cor. De repente, o mundo diurno vibrante é reduzido a esboço borrado e fantasmagórico em tons de cinza. Tudo se torna desbotado, deixando apenas formas sombrias e incompletas. A nossa visão noturna é particularmente boa em detectar movimentos rápidos no canto do olho, mas luta terrivelmente para identificar exatamente o que é um objeto quando olhamos diretamente para ele. À noite, os seus olhos não desligam. Eles apenas mudam para uma câmera muito, muito pior. Uma câmera que pode alertar você que algo está lá, mas é completamente incapaz de dizer exatamente o que é esse algo. Você olha para um arbusto no escuro e ele parece exatamente como uma fera agachada pronta para saltar. Você vê uma rocha e a maneira como as sombras caem a faz parecer uma cabeça humana. Um tronco podre deitado silenciosamente na terra assume a silhueta de uma criatura enorme rastejando. Adicione a isso o fenômeno da adaptação ao escuro. Depois de olhar para a luz forte de uma fogueira, se você virar a cabeça repentinamente para olhar para a floresta, você fica temporariamente completamente cego. O sistema de células bastonetes leva dezenas de minutos, às vezes muito mais, para se adaptar totalmente e recuperar a sua sensibilidade em um ambiente de pouca luz. O fogo, embora ofereça calor e segurança, não apaga o escuro. Ele apenas empurra o escuro para trás alguns metros, criando um contraste aterrorizante e nítido entre o círculo seguro de luz e o vazio infinito e cegante do lado de fora. E naquele vazio cegante, o perigo era incrivelmente real. Muitos dos superpredadores mais aterrorizantes da natureza são criaturas que caçam principalmente à noite ou durante o crepúsculo. Os momentos exatos em que as capacidades visuais humanas estão mais severamente comprometidas. Um estudo analisando ataques de leões a humanos na Tanzânia revelou que o risco de ataques noturnos disparava significativamente durante períodos de pouca luz lunar ou antes mesmo de a lua nascer. Claro, não podemos fazer uma afirmação genérica de que os leões são a única razão pela qual a humanidade evoluiu medo do escuro. No entanto, dados modernos sobre o comportamento dos predadores nos fornecem exemplo perfeito de como a escuridão realmente entregou uma vantagem tática massiva às máquinas de matar naturais ao se aproximarem dos humanos. Imagine humano antigo tendo que andar uma curta distância para longe do acampamento para pegar uma ferramenta. Em plena luz do dia, eles veriam facilmente pegadas pressionadas na lama, áreas de grama achatada
ou a silhueta de predador à espreita à distância. Mas, no breu total, todas essas informações vitais de alerta para salvar vidas são inteiramente apagadas. O predador não precisa possuir nenhum poder de invisibilidade sobrenatural. A escuridão faz isso por ele. A fera não se torna fisicamente mais forte à noite. O humano simplesmente se torna mais cego e fraco. Quando um humano anda no escuro, ele pode ouvir uma dúzia de sons misteriosos. A sua imaginação pode conjurar 10 tipos diferentes de predadores, mas eles não conseguem identificar com confiança uma única coisa. Enquanto isso, o predador noturno só precisa ver uma coisa: o seu jantar. E é exatamente quando o seu cérebro começa os seus jogos psicológicos assombrosos. Os nossos cérebros desprezam absolutamente imagens inacabadas. Quando a escuridão cria ambiguidade, o seu cérebro recebe constantemente dados, fragmentando-os. Uma silhueta vaga, som sem direção clara, borrão rápido na borda da sua visão. Em cenário de sobrevivência severo, o cérebro não tem o luxo de esperar até ter todas as evidências concretas. Ele é forçado a tomar uma decisão em uma fração de segundo. Vamos analisar os 2 tipos de erros que o seu cérebro pode cometer. Erro tipo A. Você acha que a sombra de arbusto é predador. Você entra em pânico, agarra a sua lança, grita e acorda todo mundo. O resultado? Não há fera. Você se sente pouco envergonhado, mas todos estão vivos e seguros. Erro tipo B. Você acha que o predador escondido no mato é apenas arbusto balançando ao vento. O resultado desse erro? Pode significar a morte para você e toda a sua família. Como as consequências desses 2 erros são descontroladamente assimétricas, ao longo da evolução humana, os nossos cérebros desenvolveram sistema de alarme que se inclina fortemente para uma cautela paranoica extrema. A pesquisa psicológica prova que a maneira como percebemos as ameaças não depende apenas do que os nossos olhos realmente veem. É fortemente manipulada pelas nossas expectativas, pelo contexto ambiental e, especialmente, pelo nível de incerteza. Quando sinal se torna vago e confuso, o cérebro tende a interpretá-lo da maneira mais negativa e ameaçadora possível. Especialmente se você já estiver em estado de ansiedade, estresse ou tiver pressentimento de perigo iminente. O trabalho do seu cérebro não é mostrar o mundo exatamente 100% como ele é. O trabalho final do seu cérebro é manter você vivo o suficiente para ter a chance de olhar para esse mundo novamente amanhã de manhã. Mas o problema não era apenas a escuridão em si. O problema central era que a noite era quando os humanos precisavam dormir. E quando dormimos, nos tornamos as criaturas mais vulneráveis do planeta. Quando caímos no sono, os nossos tempos de reação despencam. Perdemos completamente a nossa capacidade de monitorar continuamente o nosso ambiente. Largamos as nossas armas, removemos as nossas defesas e ficamos totalmente suscetíveis a sermos emboscados. Quando você fecha os olhos, você está entregando a sua vida inteiramente às pessoas que dormem ao seu lado, ou rezando para que a caverna ou abrigo improvisado seja suficiente para manter você seguro. Estudo fascinante observando a atividade noturna do povo Hadza, uma comunidade de caçadores-coletores na Tanzânia, descobriu algo surpreendente. Ao longo de 20 dias contínuos de observação, os cientistas descobriram que a quantidade total de tempo que todos os membros do grupo estavam profundamente adormecidos exatamente ao mesmo tempo era de meros 18 minutos. Isso significa que em 99,8% da noite, desde o momento em que a primeira pessoa fechou os olhos até o momento em que
última pessoa acordou. Sempre houve pelo menos uma pessoa na tribo que estava acordada, ou em estado muito leve de sono. Os pesquisadores sugerem que diferenças biológicas naturais nos ciclos e ritmos do sono, em diferentes faixas etárias, idosos acordando cedo, adultos jovens ficando acordados até tarde, crianças acordando aleatoriamente, involuntariamente criaram sistema sentinela passivo e perfeito, sem que ninguém precisasse designar serviço de guarda oficial. Claro, os HADSA modernos não são fósseis vivos, e não podemos usá-los para representar perfeitamente cada sociedade pré-histórica. Mas esta pesquisa fornece quadro altamente lógico. Talvez no passado profundo, a noite nunca tenha sido guardada por único watchman heroico. Talvez tenha sido guardada pelo simples fato biológico de que os humanos raramente caem em sono profundo simultaneamente. Esse mecanismo de sono assíncrono minimiza drasticamente a janela de tempo em que toda a comunidade é completamente destituída da sua vigilância. E há outra coisa estranha sobre o medo. Você absolutamente não precisa enfrentar o monstro você mesmo para aprender a ter medo. O medo pode ser transmitido e espalhado por uma comunidade com imenso poder. Uma criança não precisa ser mutilada por uma fera selvagem para aprender a lição de sobrevivência de que você nunca dá passo para fora da luz do fogo quando o sol se põe. Elas aprendem observando as expressões tensas nos rostos dos adultos, ouvindo avisos severos e sussurrados, testemunhando os gritos agonizantes quando alguém tem azar, ou ouvindo contos aterrorizantes sobre o que espreita no escuro. Com o tempo, avisos práticos, baseados na sobrevivência, como não chegue perto do rio à noite, porque há crocodilos, podem gradualmente se transformar e assumir o manto da mitologia. Há demônio das águas sanguinário que vive no rio depois que o sol se põe. Independentemente de a criatura na história ser real ou não, a história executa a sua missão perfeitamente. Ela mantém crianças curiosas em segurança dentro dos limites do acampamento. O medo se tornou uma ferramenta cultural para proteger a comunidade. Mas é aqui que as coisas ficam verdadeiramente instigantes. Por que o escuro se tornou uma obsessão tão profunda para nossa espécie especificamente? Porque os humanos têm imaginação. Um animal normal só reage a sinais de ameaça que percebe naquele exato momento presente. Mas os humanos são diferentes. Reagimos a coisas que estão acontecendo no momento. Reagimos a traumas que aconteceram no passado. Reagimos às histórias de terror que outras pessoas nos contaram. Reagimos aos piores cenários do que poderia acontecer. E até reagimos a coisas que absolutamente não existem. A capacidade de imaginar o futuro é o maior dom evolutivo da humanidade. Carregar armas de reserva e prever o comportamento dos predadores. Mas essa mesma imaginação brilhante transforma o cérebro humano em uma máquina de fabricar medo implacável. Ela pode facilmente moldar dois vagalumes brilhantes e arbusto balançando em monstro grotesco, com as mandíbulas bem abertas. A imaginação humana nos tornou vastamente melhores em sobreviver à noite, mas, simultaneamente, tornou a noite muito mais difícil e muito mais assombrosa de ignorar. No entanto, há aspecto incrivelmente belo do escuro que as pessoas quase sempre ignoram. O medo do escuro não era apenas mecanismo de sobrevivência para proteger indivíduos isolados. Era a cola absoluta mais forte que unia toda a comunidade. À noite, quando a escuridão pesada pressionava de todos os lados, os humanos tendiam a se aconchegar mais perto, sentados no círculo compartilhado e minúsculo da fogueira.
Eles compartilhavam os últimos restos de comida do dia. Começavam a conversar e trocar informações vitais. Consolavam crianças assustadas. Trabalhavam juntos para esculpir e consertar ferramentas. Alertavam uns aos outros sobre perigos. Ouviam e contavam uns aos outros as primeiríssimas mitologias da raça humana. A escuridão transformou o vasto mundo exterior em vazio aterrorizante e incontrolável. Mas em troca, aquela luz frágil da fogueira em meio ao escuro tornou os rostos humanos mais claros, quentes e íntimos do que nunca. Pode-se dizer que a vida social humana, o vínculo e a cultura não se desenvolveram apesar da existência do escuro. Eles floresceram e prosperaram bem dentro do coração dela. Vamos olhar para as nossas vidas modernas hoje. Você está deitado em uma cama macia no seu quarto. A porta está trancada com segurança como um trinco. As janelas estão bem fechadas. Não há absolutamente nenhum superpredador selvagem rondando a sua rua. O seu smartphone está descansando bem ao lado do seu travesseiro. E o interruptor de luz está a apenas alguns metros de distância da sua mão. Mas então, você ouve ruído de farfalhar vindo do corredor. A sua mente lógica sabe perfeitamente bem que é apenas o compressor da geladeira ligando, água escorrendo pelo encanamento, o vento sacudindo uma ventilação, ou simplesmente a expansão física dos materiais da casa à medida que a temperatura cai. Você sabe de tudo isso. Mas o seu instinto ainda faz os seus olhos se abrirem bem, os seus ouvidos se curvarem e o seu olhar travar fixamente naquela porta ligeiramente rachada. O seu apartamento é milhões de vezes mais seguro do que qualquer acampamento pré-histórico. Mas o seu sistema nervoso ainda não recebeu essa atualização de software. O medo do escuro é frequentemente o primeiríssimo medo a emergir durante o desenvolvimento de uma criança, ligado profundamente a sentimentos de desamparo, desorientação e estar cercado por incertezas. Mesmo à medida que envelhecemos, construímos paredes sólidas e inventamos luzes LED ultra-brilhantes para banir a noite. No fundo, fragmento da nossa memória evolutiva sempre nos lembra das nossas próprias limitações. Talvez, os humanos nunca tenham temido verdadeiramente a cor preta do escuro. Tememos ser destituídos da nossa capacidade de ver. Tememos perder a nossa capacidade de prever o futuro. Tememos a sensação aterrorizante de perder o controle sobre a nossa situação. Tememos aquele calafrio terrível na nuca, quando não sabemos se alguém, ou algo, está nos observando silenciosamente. Tememos a ambiguidade total de não saber que pesadelo está prestes a sair das sombras. A escuridão, em essência, é vazio massivo e gotejante de informação, e o cérebro humano raramente deixa vazio existir sem tentar empurrar os cenários mais aterrorizantes para dentro dele. Os nossos ancestrais não temiam o escuro porque eram mais estúpidos ou fracos do que nós. Eles temiam porque entendiam uma verdade brutal da sobrevivência que os humanos modernos frequentemente esquecem. O mundo que você não pode ver ainda é mundo perfeitamente capaz de estender a mão e tocar você. E talvez seja exatamente por isso que mesmo nesta era de civilização avançada, toda vez que as luzes se apagam, alguma parte profunda e antiga da sua mente silenciosamente começa a preencher esse vazio negro com possibilidades infinitas e aterrorizantes. Talvez nunca tivéssemos medo da escuridão em si. Talvez estivéssemos apenas aterrorizados por não saber exatamente o que estava dentro dela. Ela nos ajuda a planejar a longo prazo, construir abrigos fortificados sob a luz brilhante do dia